Olá pessoal, nesta videoaula vamos abordar conceitos gerais sobre projeto de redes de computadores. O conteúdo programático desta videoaula: introdução a projetos, metodologia de projeto de rede, identificação das necessidades e metas do cliente, projeto lógico de rede, projeto físico de rede, testes, otimização e documentação do projeto. Na próxima videoaula, estarei abordando cabeamento estruturado. O que é um projeto? É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária de um projeto indica que este deve ter um término definido. Um projeto pode criar um produto. Este pode ser um item final ou um componente de outro item. Uma capacidade de realizar um serviço, funções de negócios que dão suporte à produção, um resultado. Um projeto de pesquisa desenvolve um conhecimento que pode ser utilizado para determinar se uma tendência está presente ou se um novo processo poderá beneficiar a sociedade. Esta definição de projeto mostra que cada projeto é exclusivo, único, não existindo um projeto igual a outro. Tipos de projetos. Projeto de implantação, quando se dá a criação de uma nova ação. Projeto de expansão ou ampliação, pode se dar através da multiplicação de unidades similares ou a reestruturação das unidades existentes, visando a expansão da produção. Projeto de estruturação ou modernização, substituição de equipamentos ou métodos obsoletos, modificação de layout, porém sem aumentar a capacidade produtiva. Projeto de relocação, ou seja, mudança de local. Projeto de pesquisa visa a experimentação, o ensino, a fabricação de novos produtos através de novas tecnologias. O mercado de trabalho é um exemplo. Projeto de desenvolvimento de recursos humanos visa o aperfeiçoamento, qualificação ou treinamento nas mais diversas áreas e setores da economia. Ciclo de vida de um projeto podemos definir como uma série de fases pelas quais o projeto passa desde seu início até a sua conclusão. Iniciação, ou seja, a formalização do início do projeto. Começar um projeto, pessoal, significa comprometer recursos financeiros, humanos e físicos na sua execução com o objetivo de obter, ao final, algum tipo de retorno. Os principais objetivos desta fase são identificação das necessidades, viabilidade, alternativas, propostas, orçamentos, cronogramas e definição da equipe. Planejamento. Com base nas informações levantadas na fase de iniciação, na fase de planejamento deve ser especificado o que será realizado pelo projeto, incluindo programação de recursos, materiais, humano, financeiro, estudo e análise em campo, análise de resultados e aprovação para a fase de realização. Ao final desta fase, o projeto deve estar suficientemente detalhado para ser executado sem dificuldades ou imprevistos. Realização, ou seja, execução do trabalho do projeto. A fase de realização consiste no gerenciamento das atividades para geração de um produto ou serviço do projeto. Os objetivos desta fase são cumprir as atividades previstas, modificar e adaptar os planos, monitoramento e controle das atividades.
A última fase do ciclo de vida de um projeto é a conclusão, a qual inicia quando os objetivos do projeto foram alcançados e os produtos e serviços previstos foram gerados com o aceite dos beneficiários, clientes, não é isso? Ou quando o projeto foi cancelado. O encerramento do projeto inclui os seguintes elementos chaves: encerramento das atividades do cronograma, treinamento do pessoal operacional, realocação dos membros da equipe, ou seja, realocação dos membros da equipe do projeto dentro de outros projetos ou de volta às suas atividades operacionais. E mais, pessoal, a fase de conclusão deve ser conduzida tanto para projetos bem-sucedidos, ou seja, com todas as entregas realizadas, quanto para projetos cancelados, pois estes também possuem lições aprendidas a serem registradas, documentação que deve ser arquivada, equipe que precisa ser desmobilizada e etc. Metodologia é o estudo dos métodos, isto é, o estudo dos caminhos para se chegar a um determinado fim. Sem metodologia, um projeto não tem a menor chance de satisfazer plenamente os requisitos do cliente, ou seja, funcionalidade. A rede precisa funcionar, a rede precisa permitir que os usuários desempenhem os seus deveres profissionais, a rede precisa oferecer conectividade de usuário para usuário e de usuário para aplicativo com velocidade e confiabilidade razoáveis, desempenho, características ou capacidades que refletem o rendimento da rede de computadores, disponibilidade, expressa como um percentual anual, mensal, semanal ou diário do período em que a infraestrutura de um serviço de redes está disponível aos seus usuários. Escalabilidade, a rede deve ser capaz de se expandir, o projeto inicial deve poder ser ampliado sem causar grandes mudanças no projeto geral. Adaptabilidade, a rede precisa ser projetada com vistas a tecnologias futuras. A rede não deve incluir elementos que limitem a implementação de novas tecnologias ao surgirem. Segurança impede que os atacantes alcancem seus objetivos através do acesso não autorizado à rede, entre outros riscos. Devem ser analisados o comprometimento dos dados, senhas e configurações dos equipamentos. E por último, gerenciabilidade. A rede deve ser projetada de modo a facilitar sua monitoração e gerenciamento para assegurar estabilidade permanente de operação. Uma das metodologias mais utilizadas na elaboração de projetos de redes de computadores é a top-down, que inicia o seu desenvolvimento por meio da camada mais alta do modelo de referência OSI, Open System Interconnection, enfocando o levantamento das aplicações, os fluxos de dados e os tipos de serviços necessários para o transporte de dados, em detrimento da seleção dos equipamentos, switches, roteadores, firewalls, entre outros, e das tecnologias de cabeamento e interconexão que serão usadas. Observe o exemplo. Primeiro é visto os problemas gerenciais da empresa e depois os operacionais. Portanto, a análise começa no topo da hierarquia da empresa, conversas com gerentes e pessoas-chaves para ir descendo até o nível dos operários, ok? E aqui do lado, servindo como comparação, o modelo de referência OSI. A metodologia tem seu foco nos aplicativos, nas metas técnicas, planejar antes de tudo, e nas metas da empresa, ou seja, do cliente. A metodologia consiste de 4 fases: identificação das necessidades e das metas do cliente,
projeto da rede lógica, projeto da rede física, teste, otimização e documentação da rede. E aqui é a representação do ciclo da metodologia top-down, iniciando com a análise dos requisitos, em seguida desenvolver o projeto lógico, depois desenvolver o projeto físico, testar, otimizar e documentar o projeto. Aqui nós já temos o que? A abrangência do projeto de redes. Logo após, nós vamos implementar e testar a rede e, por último, monitorar e otimizar o desempenho da rede, ok? Fazendo uma relação com o ciclo de vida de um projeto, nós vamos ter a iniciação, planejamento, realização e a conclusão. Identificação das necessidades e metas do cliente. Fase fundamental para se definir claramente quais são os objetivos do cliente para este projeto. Exemplos: implantação de uma nova rede, expansão de uma rede existente ou o aumento da capacidade de transmissão. O sucesso de um projeto de rede de computadores depende do atendimento das necessidades de seu cliente. Então, para atender os objetivos do cliente, você deve pesquisar sobre o negócio, ou seja, em qual mercado se encontra, fornecedores, serviços, concorrentes, estrutura organizacional da empresa, identificação do escopo ou a abrangência do projeto, somente um segmento, um conjunto de LANs, a rede de acesso remoto, one-on-one ou toda a empresa. Identificação dos aplicativos de rede do cliente. Aqui você deve classificar em grau de importância o tipo de tráfego gerado, exemplo, controle de vendas, compartilhamento de arquivos, pesquisar políticas e normas da empresa, procurar não ir de encontro às regras existentes de trabalho, analisar o que poderia levar seu projeto a fracassar, descobrir a distribuição de autoridades sobre a rede, restrições orçamentárias e de pessoal, quanto o cliente quer gastar ou pode gastar, regra geral, conter os gastos, não é isso? Previsão de compra de equipamentos, licenças de softwares, contrato de manutenção, suporte ou treinamento. Planejar visando a expansão da rede, capacidade dos dispositivos intermediários, switches e roteadores, e também a disponibilidade de pontos de rede. Requisitos de disponibilidade da rede. Aqui deve-se calcular a disponibilidade da rede e avaliar o percentual obtido. A partir do resultado, deve-se tentar descobrir quais são as causas da indisponibilidade da rede. Essas descobertas serão essenciais para o bom funcionamento da nova rede. Analisar desempenho e eficiência esperados. Aqui você deve levar em conta mecanismos de QoS, qualidade de serviço, reserva de recursos e também o uso de protocolos eficientes. Questão de segurança versus facilidade de uso. Definição de políticas de segurança, tanto física como lógica, facilidade de uso do ponto de vista do usuário, facilidade de gerenciamento do ponto de vista do administrador ou dos administradores e análise da interrede existente. Aqui é a caracterização da infraestrutura existente, cabeamento, interligações, equipamentos, caracterização da saúde da rede, pontos de gargalos, tempos de respostas dos aplicativos, reclamações frequentes, definição dos grupos de usuários e, por último, identificação dos locais de armazenamento de dados. O levantamento de requisitos se dará através de conversas com todos os envolvidos para se identificar quais as reais necessidades a curto, médio e longo prazo. Projeto da rede lógica. O projeto lógico se inicia pela definição da topologia da rede.
Uma topologia pode ser projetada de forma plana ou hierárquica. No primeiro exemplo, nós vamos ter uma topologia plana, cada elemento tem o mesmo grau de importância, não havendo divisão em módulos ou níveis. Pode servir para redes pequenas. Já neste exemplo, nós vamos ter uma topologia hierárquica. A rede é organizada por camadas, sendo que cada uma irá desempenhar um papel específico no projeto. A camada de acesso é a camada que tem ligação direta com os usuários. Ela se caracteriza por pequenas LANs, utilizando switches simples. Depois nós vamos ter a camada de distribuição, é a camada que faz o intermediário entre acesso e o core, ou seja, o núcleo. É esta camada que garante a segurança, o roteamento entre redes virtuais, a filtragem de endereços e portas, o domínio de broadcast e mecanismos de qualidade de serviço, ou seja, QoS, ok? E o próximo nível é o Core, é o canal de backbone, em outras palavras, espinha dorsal da rede, ok? É nesta camada que podemos garantir a redundância, tolerância a falhas, confiabilidade, gerenciabilidade e baixa latência. Devido a todas essas garantias, a camada Core requer mais recursos. Portanto, só deve ser utilizada caso haja real necessidade. Caso contrário, esta camada pode ser dispensada, ok? As boas práticas de projeto sugerem o uso de modelos hierárquicos na definição da arquitetura, pois estes permitem a redução do processamento nos dispositivos de rede e a limitação dos domínios de broadcast. Redundância. E o que seria essa redundância? Independente da implantação de uma rede plana ou hierárquica, utilizada para prover, primeiramente, caminhos de backup, no caso de falha em dispositivos de interconexão da rede ou em canais de comunicação. Aqui no exemplo, nós vamos ter dois links chegando no roteador. Caso um dos links falhe, o outro servirá para o encaminhamento dos dados da rede. Se possível, balanceamento de carga, a fim de melhorar o desempenho da rede. No exemplo, podemos observar o balanceamento de carga entre dois links de internet, na WAN 1 e na WAN 2, e os dados seguindo pelos dois caminhos, ok? Este procedimento melhora o desempenho da rede local, já que você terá uma largura de banda maior para trafegar os dados. E disponibilidade maior dos serviços oferecidos pela rede, utilizando desde estratégias como a tecnologia RAID, backup, até redundância física dos servidores de rede.